De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Francimar Melo, que é presidente da Federação PT, PCdoB e PV aqui no estado do Maranhão. Francimar, a gente falava no primeiro bloco sobre, né, toda essa conjuntura, né, que aconteceu com a formação da federação, né? Agora, foi eleito aí o presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, as urnas falaram mais alto, né, se elegeu com mais 2 milhões de votos, e assume agora em janeiro. O que o partido e a federação, na realidade, né, porque isso não é um governo do PT, é um governo da federação, né, já que o Lula é da federação, né? E não posso dizer, é o governo petista, é o governo da federação, embora tenha um petista, né, de longas datas, né, talvez o mais ilustre petista do Brasil. Como é que vocês estão vendo essa nova conjuntura? Nós temos aí um país um tanto quanto dividido, né? E a gente percebeu isso nas eleições, né? Como é que você aqui do Maranhão está percebendo tudo isso? Olha, se nós resgatarmos as últimas 3 eleições, o país já vem nessa divisão. Né? Se você vê a eleição de 2014, ela foi muito polarizada. Dilma ganhou com a diferença muito pequena do Dilma Aécio. e Aécio, né? Depois eu vi a eleição do Haddad com o Bolsonaro, ela já foi uma diferença maior, mas você vê ali que no final do segundo turno estava muito polarizado o debate. A polarização não é apenas no voto, na visão de mundo e como está sendo trabalhado. E agora todo mundo percebeu que as divisões aconteceram dentro de casa, receberam dentro das igrejas, no meio do trabalho, todos os espaços ele foi bem polarizado. Porque estamos vivendo um momento em que parte de uma classe política precisa se reafirmar e tem um outro projeto que é apresentado à sociedade, que esse projeto vinha em curso e ele agradava uma parte significativa da população, mas tinha outra parte que se incomodava muito. E nós colocamos isso como uma luta clara de classe. Nós colocamos o trabalhador para presidir o país. Foi a primeira vez na história desse país. Depois nós colocamos uma mulher pela primeira vez para presidir o país. Agora nós apresentamos o candidato pela terceira vez, é a única na história desse país que o mesmo governo vai estar, o meu presidente está pela terceira vez governando. Então essa ousadia, ela incomoda uma parte que historicamente conduzia o nosso Brasil. O Brasil, desde de colônia, quem conduzia o Brasil era a elite. Agora, Francimar, só te colocando um adendo aqui, naquele período lá entre Lula e Dilma, né, foram 12 anos, é isso? 14 anos, foi interrompido no 14º ano. Então, nesse período ali, houveram alguns problemas, né? Denúncias de corrupção, muita gente foi presa, muita gente... E isso deu, de certa forma, abriu espaço para essa polarização também. Porque o Lula chegou a ser preso até, né, alguns dizem que foi injusto, outros dizem que não, tinha que ser tal. Mas o certo é que essa discussão abriu espaço para essa nova direita aparecer e fazer tudo isso, na tua visão. Na verdade, assim, o que nós tínhamos historicamente? Nós tínhamos um grupo que conduzia o poder no país. Esse modelo, ele não se repete em muitas cidades, muitos estados. As mesmas famílias, as mesmas pessoas que têm que conduzir a política. E nós, como trabalhadores, desde 1980, quando nós organizamos o partido, foi para disputar o poder, porque nós discordávamos desse modelo, que o país tinha que ser democrático. E isso mexe... Os coronéis que mandavam. Isso mexe com muita gente. E aí chegou o momento que nós ganhamos a eleição e fizemos um governo. Primeiro, ninguém acreditava que nós governávamos esse Brasil. Depois ganhamos a eleição e ninguém acreditava que a gente tinha condição de governar e fazer um trabalho. Isso lá em 2002, né? E aí nós fomos fazendo um trabalho e fomos ganhando uma maioria significativa. É natural que quem mandava a política anterior não ia aceitar isso de certa forma tranquila. E foi começando a criar, por exemplo, essa história da corrupção. Vamos combinar. Se o pauta for corrupção, alguns desses que estavam governando o Brasil tinham condições de retomar, ou voltar a governar, ou continuar governando. Eu não estou aqui querendo jogar nada para debaixo do tapete. No nosso governo, por exemplo, a Polícia Federal, ela era autônoma. Sim. Hoje
o tema da corrupção não pode nem ser discutido, porque a Polícia Rodoviária mostrou claramente no dia da eleição, a Polícia Federal tem mostrado claramente que não tem autonomia. Não é que a Polícia Rodoviária, ou os órgãos fiscalizadores, eles são corruptos, mas eles, de alguma forma, hoje eles estão tolhidos a fazer o trabalho. Entendi. Então, esse é que é o grande debate que nós temos. Por isso que em 2014 a coisa começou a polarizar, porque eles disseram assim, chegou a elite brasileira, chegou, o PT não tem mais condição de governar o Brasil, porque eles já foram longe demais. Se eles ganharem essa próxima eleição, e aí eles vão continuar, não sei até quando. E em 2014 eles achavam que ganhava a eleição com a Aécio. Quando eles perderam, no mesmo dia eles começaram a criar essa mesma narrativa que está sendo construída nessa eleição, que foi fraude, que houve má condução, e dali eles não mais aceitaram que nós retomássemos o governo. E isso foi tão claro que, com 2 anos depois, a Dilma estava fora. Algo que eles nem têm como responder até hoje. Já disseram que isso foi um equívoco, uma pedalada fiscal. Depois, quando ele, mesmo assim, ele sabendo que o Lula voltava ao governo, ganhava a eleição, porque as pesquisas mostravam, prenderam o Lula preso, as pesquisas mostravam que o Lula ganhava a eleição na cadeia, isso é um problema para o Brasil elegeu um presidente preso, e aí tiraram os direitos políticos do Lula. E, obviamente, criaram uma candidatura que não era do Bolsonaro, mas o Bolsonaro começou a aparecer nas pesquisas, e o candidato que era dele, que eles queriam, que é o Alckmin hoje, né? Hoje. É o Alckmin. Olha as contradições da política. É. E aí, concluindo, o Bolsonaro ganhou a eleição. Eles tiveram que mudar toda a estratégia para o Bolsonaro. E foi o que aconteceu. O Bolsonaro teve 4 anos para apresentar um projeto para o país, e nós vemos agora na eleição que a maioria da população disseram, não, esse governo não consegue nos representar. Tem uma coisa que eu sempre vejo, né, e eu ouço muitas pessoas falando, e já essa narrativa construída já há algum tempo, né, que a eleição ia ser comprada, que a eleição que ia ter corrupção na eleição, por exemplo, compra de votos e tal. E eu às vezes eu até pergunto, digo, gente, mas será que existe isso? Porque lá em 2014 a Dilma ganhou com uma diferença pequena. Né? O Bolsonaro ganhou na eleição passada, 2018, né? Ganhou, não se questionou as urnas. Por que será que agora se questiona as urnas? Né? Então ficou um tanto quanto... Como é que o questão, PT vê isso? No Brasil, nós temos muitas experiências exitosas. Se tem uma coisa que nós podemos, de fato, dizer para o mundo que nós conseguimos avançar, por exemplo, o processo eleitoral no Brasil é um dos mais avançados do mundo. Os órgãos do mundo inteiro acompanham essa eleição. E eles deram parecer, o TCU já deu parecer, agora até o Exército, que não tinha que dar parecer sobre isso, mas está aí. E nós estamos aguardando o resultado do parecer do Exército. Sabe por quê? Porque na eleição do primeiro turno, nós, se fosse nessa linha, nós íamos contestar, porque o maior número de deputados federais que elegeram foi do campo deles. O número de governadores. No segundo turno, lá em São Paulo, quem ganhou foi um governador que não era nosso. Em vários outros estados também. Então, como é que a gente vai separar esses resultados? Que aqui me favorece, a eleição aqui foi limpa. Quando eu não ganho a eleição, eu vou contestar. Fica uma contradição que não tem condições de quem quer defender essa tese ter argumento. Porque não tem uma eleição que ela é separada. Seria o seguinte, lá em São Paulo, olha, se eu vi, fraude seria fraude em todos os estados, não apenas só, né, para presidente da República, né, até para governador também teria. Porque, por exemplo, se a eleição lá em São Paulo foi fraude, ia diminuir, ia anular o resultado de São Paulo, nós já ganhávamos com a diferença maior, porque nós perdemos em São Paulo. Sim. Aí, no Nordeste, o problema foi no Nordeste, aí a eleição do Nordeste, a maioria foi resolvida no primeiro turno. Então, por exemplo, lá em nossa candidatura lá em Pernambuco, nós perdemos a eleição no Pernambuco, nós perdemos a eleição em Sergipe. E como é que nós ia fazer uma fraude e ia perder essas eleições, ia perder para o governo? Importantes, né? Então, assim, não há como se sustentar essa tese de fraude na eleição. Primeiro, não tem a denúncia clara. Como é que você vai dizer que houve fraude se você está acusando sem nenhuma prova? E, além disso, as eleições no Brasil, ele tem sido muito democrática nesses últimos períodos. O que nós podemos denunciar é o modelo de eleições que tem feito nos estados. Por exemplo, nós tivemos agora a eleição da bancada.
nós vamos dizer que foi fraude o que o eleitor votou. Agora, por que ele votou e como votou, nós poderíamos contestar. Sim, sim. Entendeu? Que aí isso é um debate que a gente precisava Até fazer. porque teve muito dinheiro, né? Teve Orçamento muito dinheiro, secreto, pessoal. Muito dinheiro. Se tem uma coisa que é mais inescrupuloso na política desses últimos tempos, fala de orçamento secreto. Tem uma coisa que é muito importante que as pessoas entendam, que é o seguinte: as pessoas se preocupam muito em votar no prefeito, no governador, no presidente da República. Eles esquecem, né, e aí só votam mediante algumas artimanhas do deputado estadual e do deputado federal. E aí é onde entra lá o tal do dinheiro, né, no dinheiro. Né? Eu participei dessa eleição, te juro que eu não tinha noção do que era uma eleição para o legislativo. E as pessoas não entendem. O legislativo é muito importante, gente. Você tem que votar, não é porque alguém te favoreceu. É votar sabendo que essa pessoa vai legislar, vai fazer leis para você durante 4 anos, contra ou a favor do seu interesse. Estamos conversando aqui... Pois não. Não, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do orçamento secreto, porque essa eleição, Wagner, principalmente para proporcional, foi uma coisa assustadora. Eu como presidente do PT e da federação, andei muito nesse estado. Como isso me assustava, o volume das campanhas de alguns candidatos aqui no estado, coisa assim que desproporcional. E a eleição tinha que ser uma coisa mais justa, né? Mas a gente via que esse negócio do orçamento secreto, que nós denunciávamos, a gente viveu isso e influenciou muito no resultado, porque eles... Sobremaneira dos parlamentares, da questão estaduais parlamentar. E federais. Do parlamentar. Bom, a gente está conversando aqui com Francima Mello, a gente vai voltar no terceiro bloco para conversar um pouquinho mais sobre essa questão da política em nosso estado, no Brasil, né? E o PT elegeu mais uma vez o seu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que já começou a transição agora, né? Falar um pouquinho dessa transição também, já aqui. Vamos lá. Já, após o intervalo.